Olá, meu nome é Andreia e eu vou apresentar para vocês a avaliação da disposição a pagar por medidas de prevenção de complicações perioperatórias, mais especificamente náuseas e vômitos. Mas do que se trata? O valor da disposição a pagar é um parâmetro que torna objetivo o que é subjetivo. Torna objetivo o quanto as pessoas valorizam alguns mecanismos de saúde para tomar decisões econômicas voltadas ao desejo coletivo. E náuseas e vômitos pós-operatórios? É uma complicação pós-anestésica de grande incidência, tem muita relação com as características individuais, é uma complicação extremamente indesejada e a percepção da qualidade da saúde tem muita relação com a baixa incidência dessa complicação. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é analisar a disposição a pagar, ou seja, quantas pessoas valorizam as medidas profiláticas contra as náuseas e vômitos pós-operatório. Como foi o nosso método? Foi escolhida uma amostra por conveniência, no período não perioperatório, que não era nem pré nem pós-operatório, foi aplicado um questionário por um web app, aplicativo, em que nós mostrávamos o valor que a pessoa estava disposta a pagar por uma medicação hipotética que tiraria 100% da chance de ocorrência de náuseas e vômitos, ou 50% da chance, ou nenhuma eficácia a pessoa teria a complicação. Foram selecionados 125 pacientes e foi observado se eles utilizavam o SUS, o Sistema Privado de Saúde, ou o Sistema Privado de Saúde por meio de operadora de saúde, ou seja, plano de saúde. Essa é a carinha do nosso web app. Nós contávamos uma história para a pessoa imaginar que estava num pós-operatório de uma cirurgia e o quanto ela estava disposta a pagar por uma medicação que teria 0% do risco de náuseas e vômitos pós-operatório, ou 50%, ou nenhuma chance disso não acontecer. E a pessoa ia aumentando o valor de R$ 1, ia dobrando o valor, até chegar num ponto em que ela não pagaria mais do que isso. Os nossos resultados foram esses. No total, as pessoas estavam dispostas a pagar por uma medicação 100% eficaz cerca de R$ 125 em média, ou mediano, enquanto a população que fazia uso do SUS tem uma mediana bem inferior, R$ 60, enquanto os que faziam uso do serviço particular ou por operadora se mantiveram lá perto dos R$ 125 de mediana, sendo que você pode ver que houve uma grande variação da disposição a pagar para positivo, para mais. Bom, tiveram diversos estudos ao longo do mundo, em diversos países, da disposição a pagar para evitar essa complicação pós-operatória, náuseas e vômitos. E foi interessante porque questionários diferentes foram aplicados em diversos países, inclusive em países socioeconomicamente díspares, como na Alemanha e na Turquia, para analisar se o socioeconômico mudaria a disposição a pagar para evitar essas complicações. Uma diferença que nós encontramos entre os estudos foi que a aplicação desse questionário nos outros foi em momentos perioperatórios, ou pré ou pós-operatórios, enquanto o nosso foi feito com a população em geral, que não estavam sob o estresse do pré ou do pós-operatório, tornando aquela decisão de quanto pagar mais racional, fora do medo do período perioperatório. As diferenças socioeconômicas e sociais foram analisadas nos outros estudos. No nosso, nós analisamos apenas o tipo de saúde que a pessoa usava, o tipo de sistema de saúde, público ou privado. Houve também uma limitação de comparação com os outros estudos, porque eles usavam as moedas locais, dólar, euro, enquanto no Brasil nós usamos o real, e essa conversão fica prejudicada pelo câmbio do momento. Também houve uma diferença positiva no nosso estudo, foi que o questionário, apesar de virtual, também teria um voluntário aplicador, que explica e garante que a pessoa entende o que o questionário quer dizer, e nos outros estudos, a sua maioria, a aplicação era do próprio voluntário fazendo sozinho o questionário. Bom, a nossa conclusão foi que o valor da disposição a pagar, ou seja, quanto a pessoa valoriza aquela intervenção, ficou em média em todos os grupos de
R$ 125, enquanto a mediana do valor da disposição a pagar ficou entre R$ 64, tendo essa diferença que os usuários do SUS tiveram uma média, uma mediana bem inferior, ficando R$ 16,60. E é isso, essas são nossas referências. Muito obrigada pela atenção.